Estamos começando mais um FNC Smart Talks. E no programa de hoje eu vou conversar com Percival Oliveira, empresário, palestrante, fundador do CRM Funil de Vendas e também da Tálamo, plataforma de inovação, que é uma parceira FNC em nossos projetos de inovação. Percival, muitíssimo obrigado pela sua participação. Gostaria que você, antes de qualquer coisa, se apresentasse para as pessoas e falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu parto sempre do princípio que a gente tem que estar sempre buscando as pessoas melhores do que a gente, para a gente também se desenvolver. É um prazer estar falando com você, um cara aí que eu admiro já há algum tempo. Bom, falar um pouquinho do Percival, falar um pouquinho das empresas que o Rodrigo colocou aí. Bom, tudo começou com a Tálamo é uma empresa de consultoria e inovação, né, Rodrigão? Já estamos aí já há 13 anos no mercado, com alguns cases de bastante peso e algumas mudanças que a gente entendeu que o mercado precisava para isso, né? Logo depois da Tálamo nasce o funil de vendas, justamente porque inovação, só para fazer um link já na nossa questão, tecnologia e inovação, né? As coisas caminham juntas. O funil de vendas é um CRM, que a gente carrega o nome CRM, mas a gente quer levar isso a um outro patamar de simplicidade, de aplicabilidade de um CRM dentro das áreas comerciais. Você convive muito com a área comercial e acho que a maioria das pessoas que estão falando com a gente também convivem com a área comercial e sabem do desafio que é engajar as pessoas no propósito das empresas, principalmente o propósito comercial das empresas. Então, normalmente, a coisa acontece assim, né? A inovação vem no momento de desespero, no momento de grandes insights, é o que a gente vai desmistificar um pouquinho hoje, certo, Rodrigo? Vamos quebrar um paradigma sobre a inovação. Então, a Tálamo nasce com o único objetivo de ser uma empresa de inovação, mas de tanto estar dentro das empresas e vendo a dor principal da área comercial, e eu, particularmente, sendo um apaixonado por vendas, nasce o funil de vendas. E aí, acho que durante todo o nosso bate-papo, a gente vai falar também como que nasce a inovação dentro das empresas e como as empresas se transformam com essa inovação. Então, para falar bem rapidamente, eu sou um apaixonado por inovação e um apaixonado por vendas, né, Rodrigo? Então, isso é o que me move, é o que move hoje tanto a Tálamo como a funil de vendas. Minha primeira pergunta é bem conceitual. Gostaria que você explicasse, na sua visão, o que é inovação, de verdade. Eu costumo dizer que inovação ela só faz sentido quando ela tem um retorno financeiro atrelado a isso, né? Um impacto financeiro e a ideia implementada com sucesso. Caso contrário, ela não é inovação. Gostaria muito que você desse a sua visão sobre isso. O que é inovação para Percival Oliveira? É bem nessa linha também, Rodrigo, e eu vou falar para você o que a gente bate como um mantra dentro da nossa empresa e o que a gente acaba transbordando para as empresas que estão junto com a gente. Inovar é você pegar uma boa ideia, algo que já existe, algo que já existe bem, fazer diferente, mas principalmente, no final do dia, alguém tem que pagar por aquilo, alguém tem que comprar aquilo, né? Eu sempre gosto de colocar, se você fez tudo isso, mas no final do dia ninguém pagou por aquilo, foi só uma boa ideia, não uma inovação, né? Então, como você bem colocou, como a palavra ela é charmosa, né? Eu falo inovação é uma palavra charmosa, né? Então, é muito fácil de colocar ela em qualquer contexto. Então, você pode estar numa conversa mais informal e você falar de inovação e você está dando uma palestra no TED e falar de inovação. A grande questão, quando essas palavras, se você começar a olhar a história, né, dos negócios, você vai ver que são ondas e, de repente, ondas aparecem aquelas palavras ou aquelas frases para justamente posicionar as pessoas em relação ao momento histórico. Né? Eu venho da indústria automobilística, Rodrigão, e eu lembro, assim, quando eu comecei a minha carreira, nós tínhamos um grande cliente nessa empresa que chamava CBE Faróis, hoje nem existe mais. Olha como eu estou ficando velho, cara. Agora é Valeo Termo, né? Valeo, que é uma grande empresa francesa também, CBE também era. E eu lembro que a CBE trouxe para o Brasil a CBE 9000. Quando eu peguei aquilo, eu era um estagiário ainda na indústria, eu olhei aquilo e achei fantástico. Um mês depois eu comecei a entender que aquilo era ISO 9000, que estava se permeando por todo o mundo em relação às normas, métodos e processos. Aquilo para mim já era um momento inovador, né? Só faltava o componente realmente financeiro que depois veio com o tempo. Mas aquele dia eu comecei a entender, todo mundo começou a falar de qualidade total. Até hoje, se você ouve ainda em algumas indústrias esse termo, né, qualidade total. E aquilo me percorreu durante muito tempo, né? Então, só para fazer um link, inovação está passando por esse mesmo momento, né? Algumas pessoas realmente entenderam e praticam,
né? E outras pessoas não entenderam como foi com qualidade total, como foi ISO 9000, 14000 e outras que infelizmente, né, Rodrigo, uma boa parte das empresas leva isso como modismo e não como transformação dos seus negócios. Nesse momento de pandemia, as pessoas começaram a olhar a inovação com outros olhos, né? Eu vi até um meme na internet que o Covid virou o principal agente de inovação das corporações. Qual que é a sua dica para as empresas que não inovaram até agora, mas que se olham hoje, se enxergam no momento em que precisam inovar? Quais são os primeiros passos que essas empresas precisam para entrar nessa jornada de inovação? É importante a gente entender o seguinte, né, Rodrigo? Vamos à base da questão. Porque quando que a inovação acaba acontecendo na história da humanidade, nos nossos ecossistemas aí? Quando existe uma escassez, não uma abundância, certo ou não? Uhum. Ou seja, quando o cinto aperta, quando o dinheiro acaba, quando o teu recurso acaba, você só se mantém mesmo se você for inovador. Isso em qualquer parâmetro, correto ou não? E agora as pessoas estão se perdendo porque está vendo justamente uma visão contrária. Quantas pessoas você falava assim, não tenho tempo, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de... Agora todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo. Então não tem escassez do tempo, está tendo abundância do tempo. Porém, você está tendo escassez de negócio, você vai ter escassez de dinheiro, não é? Então vamos pegar só o que está acontecendo agora. Um monte de restaurante, agora que não tinha delivery, agora tem delivery. Bom, primeiro que isso não é inovação. Isso está correndo atrás do prejuízo, certo ou não? Uhum. Então, vamos deixar claro, isso eles estão tentando ter, e nenhum delivery vai sustentar uma operação de um negócio que não era o principal foco, certo? Então, isso é o que vai acontecer. Agora, onde vão aparecer as inovações, na verdade, Rodrigo, é onde tem a escassez. Então, vai ter menos dinheiro no mercado? O dinheiro não desapareceu, ele só está brecado em algum bolso aí, ele está em algum lugar, certo? Ele parou de circular, né? Muitas empresas, e a gente acaba entrando na gestão das empresas, elas viviam sem uma estratégia de capital de giro, né? Sem uma estratégia, viviam basicamente alavancando seu fluxo de caixa. Essas empresas vão ter que inovar, né? Vão vir inovações com seus fornecedores, então vai faltar dinheiro para pagar o fornecedor, essa empresa vai ter que inovar para conseguir ainda ter aqueles recursos para manter o seu negócio, né? Então, a inovação vem sempre da escassez, nunca da abundância, né? Rodrigão. Então, o momento hoje é que ele está mostrando para nós que existem vários, que eu digo, né? Tinha muita empresa andando de bicicleta. Andando de bicicleta é aquilo lá, né? Você parou de pedalar, você cai, né? É. E muitas empresas agora foram obrigadas a parar de pedalar, então estão caindo realmente. Aquelas que estão mantendo equilíbrio é que tinham uma base um pouquinho mais sólida e vão ter a grande oportunidade de inovar. Mas assim, para deixar claro para todos que estão nos ouvindo aí, a inovação sempre vai vir da escassez. Sempre vai vir da escassez, né? Então, isso é que a gente precisa ficar claro. Agora, você pode me perguntar, tá bom, pessoal, mas para eu inovar dentro da escassez, o que eu preciso ter? Aí muita gente linka, Rodrigão, inovação com criatividade, certo ou não? Uhum. E eu concordo plenamente com isso, você tem que ser criativo. Mas qual que é a única maneira de você ser criativo, Rodrigo? Tendo repertório, cara. Ok? O que é repertório, cara? Suas viagens te levam a repertório, os livros que você lê te acrescentam no repertório, as conversas que você tem com boas pessoas acrescentam teu repertório, entender os cases de sucesso e de fracasso acrescentam teu repertório. Então, a combinação de inovação é uma junção de criatividade com um momento de escassez. Criatividade com um momento de escassez só vai dar resultado, cara, se você, teu time, tua empresa tiver repertório. Você tocou num ponto extremamente importante quando você falou de repertório, porque muitas empresas elas têm um repertório muito extenso, tem empresas que possuem ali um riquíssimo material humano, tem funcionários de 20, 30 anos de casa, mas essas empresas não sabem sozinhas extrair o que há de melhor em toda essa experiência. Por isso é muito importante empresas como a Talma FNC que sabem conduzir o processo de inovação, sabem extrair os desafios, sabem pensar junto com os colaboradores, co-criar, né, quais são as melhores jornadas para o sucesso. Então esse repertório que você citou ele é muito importante e ele precisa vir acompanhado
desse conhecimento também sobre as práticas de inovação, né? Muito legal, Percival, muito bacana. Agora, a próxima pergunta é muito relacionada a que empresas que podem inovar. Quando nós lemos um best-seller, né, Organizações Exponenciais aí da área de inovação, muito fala sobre empresas separarem as inovações em organizações menores, né? Por exemplo, Facebook, tem o WhatsApp, né? Agora o Nespresso. A Nespresso, quando virou uma empresa separada, independente, ela explodiu. Então fala-se muito sobre isso, né? Para não mexer com o negócio da empresa mãe, para você ter ali uma empresa menor, separada, quase que um spin-off, para poder inovar, que ela vai ter mais um caminho mais fácil do que se ela tiver atrelada a toda a burocracia da empresa mãe. Mas isso não é uma realidade para todas as empresas. Empresas grandes, ok, mas tem muita empresa que não tem essa possibilidade de fazer isso. Então, eu gostaria de ouvir de você, isso é realmente uma barreira? Quais são as barreiras para se inovar? Que empresa que pode e que não pode inovar? Eu quero só acrescentar ainda mais, Rodrigo, dos exemplos que você colocou. Eu estava lendo uma matéria sobre a Amazon, e indiscutivelmente a Amazon é uma empresa inovadora, e não sei até onde é realmente no detalhe que eu vou colocar, mas dentro da Amazon, pelo que eu vi, quando um grupo de pessoas ou alguém tem uma boa ideia, ele é automaticamente sacado dentro da grande parte da organização que ele está, ele é dado um recurso menor para ele de grana, ele vai para outro espaço físico, né, com um time pequeno, com pouco dinheiro para desenvolver aquela ideia. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer a primeira análise. Se as grandes, se essas empresas estão fazendo isso, eu tenho que olhar para isso. Certo ou não? Eu tenho que olhar, não posso desprezar isso. Não estou dizendo que isso é verdade absoluta e nem que eu consigo aplicar isso na minha empresa que é pequena. Tá? Mas é uma visão que eu tenho que ter um olhar para isso e aprender com isso. Bom, por quê? É o princípio básico da inovação que eu falei anteriormente. Quando eu crio um ambiente de pouco recurso, de escassez, aí eu tenho que ser criativo, é aí que vai aparecer a inovação. Então, eu parto disso. E isso não é um cenário comum para as pequenas. Então, se você falar assim, o maior case de inovação que a Tálamo tem é com o aeroporto de BH, o aeroporto de Confins, que hoje, felizmente, é uma referência não só no Brasil, mas nas Américas aí, de aeroporto como padrão de negócio, ok? Hoje ele não é mais do governo, ele é da CCR, da BH Aeroporto, que nos colocou a confiança para desenvolver esse projeto lá. E a gente desenvolveu, foi um êxito. A minha empresa, muito menor, concorreu com empresas muito maiores, com as Big Four aí da questão da consultoria no mundo. Então, Rodrigo, inovação é para todo mundo. É para todo mundo. Aliás, se eu pudesse dizer o seguinte, quem não inovar, principalmente num momento como esse, dificilmente vai sair do outro lado. E ainda falando sobre essas empresas que devem ou não inovar, existe uma outra dúvida. Quando precisa se inovar de forma disruptiva ou de forma incremental? Qual que é a principal diferença entre esses conceitos e quando optar por um ou por outro? Bom, inovação incremental é aquela inovação que você melhora o teu produto ou o teu serviço com um upgrade que você dá no teu produto ou serviço, mas aquilo realmente não mudou, vamos ser bem honestos, não mudou teu faturamento, cara, tá? Você melhorou, o produto melhorou, mas ninguém está disposto a pagar muito mais por aquilo, ou aquilo vai mudar completamente, você vai atingir outros mercados, não. Ou você faz aquilo por uma questão que a tua concorrência também já está se movendo, tá? Ou você faz aquele upgrade só para se manter vivo, né? E aí é um grande problema. As pessoas acham que isso vai perpetuar a empresa ou qualquer outra coisa. Eu vou dar o exemplo mais clássico do mundo, né? O automóvel. O automóvel ele nasceu para quê? Para resolver um problema de mobilidade, certo ou não? O que o automóvel mudou desde do Ford até agora? Eu gosto de falar sempre, o Ricardo Sandler sempre apoia isso nas palestras que ele dá. Você continua tendo um carro lá, 4 pneus, uma direção, motor a combustão ou elétrico, variando muito pouco agora, mas o carro ainda continua com aquele velho problema. Para você estacionar o carro, é do mesmo jeito que sempre, certo ou não? Alguns carros estão automatizando isso, mas a mecânica é a mesma. Então, as mudanças que foram feitas na indústria automobilística foram inovações incrementais. Elas não foram disruptivas. Talvez se a gente tivesse o carro voador como os drones agora estão tendendo a isso, seja realmente a mobilidade disruptiva, certo ou não? Então, está clássico para nós como uma indústria tão grande, tão gigante no mundo, continua ainda só sobrevivendo de inovação incremental. Tá?
A inovação disruptiva. O Uber foi disruptivo, o Airbnb foi disruptivo. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque eles mudaram uma coisa só, o modelo de negócio, eles não mudaram o produto ou o serviço, certo ou não? Agora, realmente uma mudança disruptiva é o que a gente está vivendo agora, hoje, com esse nosso bate-papo aqui. Né? Esse nosso encontro aqui, que no passado seria presencial, né? Ele está sendo de forma virtual, alcançando de forma muito maior e exponencial, para não perder a chance de falar, né? Para todos, mas ele baseia-se no quê? Na qualidade da interação que nós estamos tendo agora. A qualidade dessa interação que nós estamos tendo agora, de áudio, vídeo, de performance, ele se dá de forma disruptiva. Então, isso para mim, na minha visão, vai ser disruptivo. A forma, não só a tecnologia, mas como a gente se comunica. Então, agora está sendo disruptivo, né? Então, eu sei que, muitas vezes, e eu gosto também de colocar, voltando à indústria automobilística, porque foi o início da minha carreira também, não tem como fugir disso, Nascimento, eu vivi com as grandes montadoras, o carro foi uma solução naquele momento e hoje é um grande problema. É um grande problema de deslocamento. Olha só, ele nasceu para resolver o problema de mobilidade e hoje ele é um dos principais problemas da mobilidade, certo ou não? Uhum. Ele é um problema ambiental, né? Então, tomar cuidado com isso. Tua grande inovação hoje pode ser o grande problema amanhã. Olha que loucura isso, né? Olha que loucura isso. Então, a inovação ela é democrática. Ela é democrática. É isso que me chama bastante atenção, sabe, cara? Porque ela vai vir e como você vai usar essa inovação vai te trazer benefícios ou malefícios de acordo com o que você propor para ela e as pessoas verem valor naquilo que você está inovando. Uma reclamação muito presente na vida de quem trabalha com inovação é a falta de budget aprovado para os projetos, né? Que eles trazem para o board da empresa e muitas vezes o projeto não é aprovado. Olhando para isso, muitas vezes nós podemos perder bons projetos também. Quais são as ferramentas, quais são as dinâmicas, quais são as rotinas? Como que uma empresa pode decidir melhor quando ela deve ou não deve investir em um projeto de inovação? Primeiro, não ignorar qualquer tipo de ideia. Então, a empresa, primeiramente, ela tem que abrir canais, ela tem que criar uma estrutura para que as pessoas consigam aportar as ideias. Essa é a primeira questão. Depois, a primeira pergunta que eu tenho que responder, e aí, para mim, puxando a sardinha para o meu lado, é o seguinte: como eu vou vender isso? A primeira resposta, a primeira estratégia que tem que ser montada é a estratégia de vendas, né? E por que eu construo isso, né, Rodrigo, esse pensamento? Porque, pelo menos nos últimos 8 anos, a gente tem um envolvimento grande com startups e com empresas juniores de algumas universidades, que trouxe para nós um conhecimento muito grande. Eu passei por mais de uma dezena de cases extremamente interessantes, mas quando na mesa de mentoria que a gente dá para essas empresas, a gente colocou, ótimo, que ideia fantástica, como você vai vender isso? E a grande questão o pessoal fala para mim assim, mas precisa vender? Porque se não vender, não é. Então a gente volta ao princípio da inovação, é pegar o que já existe, fazer melhor e no final do dia alguém pagar por aquilo. Certo ou não? Então, por que eu não desconstruo isso? Eu primeiro começo desenhando uma estratégia de vendas daquela ideia, testo isso, olho como alguém pode pagar por aquilo, como eu vou vender aquilo, para depois construir toda a minha inovação. Certo? Então, sendo bem assertivo e não ficando em cima do muro, a primeira pergunta que eu tenho que responder é: tive uma boa ideia. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Numa das empresas juniores, eu peguei uma do Rio Grande do Norte, tá? Uma ideia fantástica. É um músico que estava lá, um dos alunos era músico, e ele falou: cara, o meu sonho é tocar um instrumento raro. Ele falou o nome do instrumento lá. E eu tenho uma comunidade de músicos aqui que também o sonho do cara, ele não pode comprar aquele instrumento. É um violino, é um violoncelo, super caro, cara, e raro. Certo ou não? Pô, vamos montar uma empresa, uma startup, para ligar essas pessoas que têm esse instrumento, porque muitas vezes o cara tem um instrumento, ele é apaixonado, ele não está nem querendo ganhar dinheiro, mas alguém apaixonado querer tocar o instrumento seria, né? Pô, eu achei uma ideia fantástica, o cara montou um modelo lá, nós construímos um mini business plan junto com ele, mas a hora que a gente falou, como a gente vai vender isso? Né? E aí desmonta toda aquela ideia, ok? Felizmente esse garoto mudou o pensamento, montou a estratégia de vendas e eu acredito que em breve nós vamos ver essa startup por aí, ok? Porque a ideia é fantástica, mas eu tenho que primeiro vender para depois construir a estrutura, porque não adianta, gente. Se você
só ter a boa ideia, aquilo não vai deixar a tua empresa de pé. Percival, eu tenho certeza que essa conversa vai ajudar muita gente, então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação e por ter dedicado um pouquinho do seu tempo a conversar comigo hoje. Rodrigão, eu que agradeço, cara, sempre uma honra estar conversando com você. Felizmente a gente tem a oportunidade, né, de tomar café, de conversar sobre outras coisas, de conversar sobre negócios. É sempre gratificante estar conversando com você. O ambiente que a FNC proporciona para a gente, essa parceria com a Tálamo, que a gente já vai aí para o segundo ano já, e sabemos dos altos e baixos dos mercados, né? Agradecer realmente a FNC, a estrutura, você, Rodrigão, sempre assertivo nas perguntas, né? E eu sempre digo o seguinte: quer começar bem qualquer assunto para inovação, você tem que saber quais perguntas você vai fazer, né? Então foi um prazer mesmo, acho que foi no tamanho certo para a gente pelo menos ajudar alguém a ter um olhar diferente sobre esse tema tão importante para todo mundo agora, principalmente para esse momento. Gostou do vídeo? Então compartilhe nas suas redes sociais, dê o seu like, os contatos da FNC e Tálamo estão aqui na descrição do vídeo. Não esqueça, a FNC ela pode te ajudar a inovar no seu negócio. Nosso time está preparado, pronto, te esperando. Então, entre em contato com a FNC.